E agora, nós temos um grande privilégio, queridos. No último ano nós fomos tão abençoados, que a gente chamou um brother aí, não para dar uma pregadinha, mas para dar uma pregadona para nós, amém? Quantos querem receber muito de Deus através desse jovem que tem influenciado essa nação? Israel subirá direto de Curitiba para o Iescov. Aleluia, estende sua mão para cá, vamos abençoá-lo. Senhor Deus, nós nos sujeitamos àquilo que o Senhor tem depositado na vida de Israel, e nós pedimos, usa a vida dele com autoridade, com ousadia nessa manhã, para que pela a sua palavra, Senhor, nós sejamos desafiados a sair desse lugar mais próximos, mais santos, mais desejosos de Ti, em nome de Jesus. Que Teu rio possa fluir com poder, com unção sobre nós, em nome de Jesus. Quantos concordam? Diga amém. Amém. Receba com honra. Amém, glória a Deus. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, poder partilhar da palavra do Senhor. Eu amo essa casa, o que o Senhor tem feito em e através de vocês. E como o Marcos falou ontem, eu deixo o meu retweet. A liderança de vocês é extraordinária, aprendo muito com eles e sou fã demais dessa galera. Então é sempre uma alegria nós estarmos juntos. Como foi dito, mano, mosca não, as camisetas estão da hora, eu já garanti as minhas. Essa aqui é tamanho GG, mas tem opções para frango também, você pode passar lá e pegar a sua. E eu também, gente, trouxe alguns livros, porque eu sei que nós, jovens, somos apaixonados pelo ensino, amém? Então eu quero só falar um pouquinho do que tem lá do Ministério do Orvalho. Alguém aqui conhece o Orvalho? O orvalho.com? O Orvalho, gente, é muito maneiro. É um ministério de ensino ao corpo de Cristo, É um ministério para trazer edificação na palavra, para fortalecer a sua jornada como discípulo de Jesus, e tem muito ensino disponível lá, Alguns do que eu trouxe aqui hoje: Namorar Sem Errar, do pastor Luiz Magalhães. É um livro que eu li na minha adolescência, me ajudou muito no preparo. Quem aí está solteiro ainda esperando no Senhor, olha, já vai se preparando, você tem que ficar pronto para o que Deus vai fazer na sua vida, amém? Então é uma leitura que eu recomendo. Eu trouxe também meu livro Mate o Dragão, uma batalha pela pureza sexual. Amados, isso aqui é um guia básico, curto, bíblico, a respeito de travar guerra contra o pecado, e conta um pouquinho do meu testemunho, experimentando o que é a batalha em tempos contemporâneos, nos dias de hoje, mas esses princípios bíblicos que são verdadeiros e nos possibilitam viver uma vida de vitória contra o pecado, amém? Vimos e ouvimos a incumbência da pregação. A gente trocou uma ideia sobre isso, esse tema no ano passado. Eu acho que eu estava sem o livro, na última, mas agora ele está aqui. Esse livro ele é uma reconexão da igreja contemporânea com o movimento de Jesus. Esse rolê tem história, nós temos um legado extraordinário e é uma honra fazer parte disso. Também trouxe do Luciano, para mim papai, de todo o coração. É um livro falando sobre o mandamento mais importante, e também porque eu sei que os jovens jejuam, os jovens estão desejosos pelo retorno do nosso Senhor. Eu trouxe o livro A Cultura do Jejum, que é um guia bíblico extraordinário a respeito de uma vida de jejum. Amados, a nossa ideia como ministério não é fazer comércio. Esses livros eles estão num preço acessível, mas eu quero deixar aqui uma regra clara com vocês. Não quero que ninguém que vai ler, está desejando ler esse material, perca a oportunidade de fazer isso por não conseguir comprar. Então preste atenção, se você quer ler esses livros, peraí, deixa eu atualizar, se você vai ler esse livro, mas você não está podendo comprar, você pode conversar com eles, falar, eu estou querendo, mas não estou podendo, e você vai levar um livro de presente, tá? Presta atenção, não é
se você não quiser pagar. É tipo assim, numa honestidade diante de Deus, porque nós somos um povo honesto, entendeu? Não é tentar dar um jeitinho ali, né? Não é tipo, eu não posso comprar, daí você sai e vai pegar um hamburgão com hambúrguer extra, entendeu? Tipo assim, meu irmão, né? Vamos conversar. Então, se você não está podendo, mas você vai ler, você pode levar o livro de presente. Agora, se você já está em outro momento, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, você pode também deixar pago o livro de alguém que não pôde pagar. Amados, é impressionante, a conta sempre fecha, até porque custa, né, imprimir os livrinhos e tudo, mas a conta sempre fecha. Mas eu quero que você saiba disso, não deixe esse ser um motivo pelo qual você vai perdendo um ensino que pode te edificar, amém? Você concorda com os termos? Estamos na mesma página? Glória a Deus. Então vamos mergulhar na palavra de Deus, amém? Amados, eu quero falar hoje um pouquinho sobre o nosso legado escrito. A verdade é que nós podemos caminhar num lugar privilegiado porque nós temos acesso, conhecemos ao nosso Senhor, a sua vontade, o nosso histórico com Ele, porque Ele decidiu transmitir isso a nós através de sua palavra. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a palavra de Deus, o nosso legado escrito. Eu tenho a possibilidade de conhecer não somente o Senhor, mas o histórico que nós temos com esse Deus que criou os céus e a terra, tudo, né, que neles há, que criou a humanidade, o nosso Senhor e Criador e Redentor. E esse conhecimento me é acessível através da palavra de Deus. Eu quero ler com você 2 Timóteo 3, os versículos 16 ao 17, onde a palavra de Deus diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amados, o que eu acredito muito ser chave nesse texto para a gente entender, né, são duas palavras que me chamam a atenção. Primeiro, toda a escritura. E em segundo, inspirada por Deus. Isso já nos define, né, do que nós estamos falando. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho, né, algo que eu não quero que seja só um pouquinho de aula e conhecimento. Isso não nos é útil como, né, uma semente vivificada pelo Espírito Santo, mas eu quero trazer um pouquinho de informações que são muito importantes para o nosso entendimento e relacionamento com a palavra de Deus. Talvez você já ouviu tudo isso antes, isso vai fortificar a sua fé, mas talvez você não ouviu isso antes e você precisa entender um pouco melhor sobre a natureza da palavra de Deus. Então, por trás, talvez você já viu alguém, né, tirando sarro da Bíblia, falando que é um livro antiquado, ou pessoas falando coisas tipo, não, cara, mas a Bíblia que você lê hoje, tipo, nem está certa, o significado já foi perdido nas traduções. Alguém já ouviu isso? Né? Não, isso aí, né? E as pessoas dizem algumas coisas do tipo isso, e tem muita gente que fala tanta bobagem, porque não está ciente do nível, o que tem debaixo da ponta do iceberg de estudo acerca da Bíblia, sabe, da comunidade de historiadores, arqueólogos, cientistas, toda uma comunidade gramática, né? Tem um monte de gente por muito tempo estudando esse livro e suas implicações, e tem muita gente criticando porque não conhece. E eu quero falar um pouquinho sobre você, né, sobre isso, para você, porque tem algumas implicações muito sérias aqui. Então, na Bíblia nós temos estilos literários diferentes. Nós temos narrativa histórica, poemas e canções, temos correspondência alheia, epístolas, nessas cartas escritas, temos vários de estilos literários. Eles envolvem coisas diferentes. Por exemplo, a gente falou narrativa histórica, isso está contando história, né? Então, se nós temos um livro inspirado por Deus falando sobre história, obviamente, então, essa história tem que ser verdadeira. E já houveram, assim, discussões falando, não, isso não foi verdade, não tem prova que isso aconteceu, e normalmente é uma questão de tempo até que se encontrem, né, as provas, e na verdade a gente vai vendo, né, nesse iceberg gigante, gente estudando, que a Bíblia é um livro extremamente confiável. Se você está interessado em mais informações sobre esse assunto, tem, né, uma série no meu canal chamado Livro Confiável, e aí são 5 vídeos, né, que você pode assistir entrando mais a fundo, né, na credibilidade bíblica. Mas o que eu quero dizer aqui? Né? Obviamente, esse livro não é de hoje, e existem muitos pergaminhos e manuscritos encontrados ao longo do tempo. Então eu quero fazer aqui um panorama para você entender, né? Você sabe
falando de, tipo assim, de filosofia, Platão, né, que é uma figura importante. Você sabe quantos manuscritos se tem, né, que voltam para o Platão hoje? É Platão? Plato? É Platão, né? Tá. Eu estudo duas línguas, às vezes faço um liquidificador e invento palavras que não existem, então me perdoa se eu fizer isso, né? 250. Esses são os números de pergaminhos manuscritos que voltam para ele. Alguns discutem que desses 250, só 7 são realmente dele, e os outros são, assim, outras cópias que foram feitas, mas de qualquer forma, 250. Sobre Aristóteles, você sabe quantos pergaminhos a gente tem validados acerca do que ele escreveu? 5. Mas dá para comprovar, tem as datas aí batendo. Sobre o Novo Testamento, você sabe quantos a gente tem? São mais de 25 mil. E deixa eu explicar um pouquinho, né? Em grego tem mais de 6 mil manuscritos, né? Em latim são mais de 10 mil. Em outras línguas e traduções, mais de 9.300. E só citações dos pais da igreja tem mais de 30 mil citações. Então quero que você entenda. Se alguém, né, juntasse as joias do infinito e fizesse um desejo, eu quero que todas as cópias dos manuscritos do Novo Testamento desapareçam da história, todo o seu registro. Só o que os pais da igreja escreveram citando, dá para reconstruir de novo várias vezes. Você tem todo o Novo Testamento citado, né, em forma de pregações, citações, cartas que foram escritas pelo pai da igreja. Tudo isso para dizer, a gente sabe, né, que o que você está lendo foi exatamente o que foi escrito. Do Antigo Testamento, né, tem mais de 2.000 cópias e manuscritos encontrados da Septuaginta, mais de 1.300 das Samaritanos e tem outras, né? São muitos pergaminhos. E aqui, algo que é muito relevante, né? Uma das maiores descobertas arqueológicas do nosso tempo, né? Os pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados em 1947. Eles são cópias do Antigo Testamento que foram escritas, né, 100 anos antes de Cristo. Antes disso, as cópias mais antigas eram de mais ou menos 900 anos depois. Então a gente está falando de um intervalo de 1000 anos. Cara, quando encontraram, né, os pergaminhos do Mar Morto, que é todo o Antigo Testamento, com exceção do livro de Esther e Neemias, né, e a data veio, que o negócio era de 100 anos, né, antes de Cristo, a galera estava pronto, pegamos, né, a gente vai pegar a galera que acredita no Antigo Testamento e mostrar como ele foi completamente alterado, as coisas já não são mais o que elas eram, e estava todo mundo na ponta da cadeira esperando, né? Quando veio a data, a galera estava só esperando a análise gramática. Quando veio a análise do conteúdo, o mundo inteiro ficou chocado, porque o conteúdo não mudou. Era a mesma coisa. O que soma para uma porcentagem que dá menos de 1% é a língua hebraica que mudou. O conteúdo não tem alteração, né? O que dá de alteração, que dá menos de 1%, são comentários que são feitos como comentários, atribuídos como tal, né, ao longo desse tempo. Quer dizer, o conteúdo original não foi alterado. Então isso volta para uma tradição que os escribas, os copistas, os mestres da lei, você já viu esses termos nas escrituras, eles tinham, que era um zelo sobre reescrever e perpetuar a palavra de Deus. Então você vai ver Paulo, que é um fariseu, né, ele tem um pensamento na sua formação farisaica de falar das sagradas letras, escrituras, plural. O que é isso? É um conceito que os judeus tinham da palavra inspirada por Deus, os múltiplos pergaminhos, a literatura inspirada pelo Espírito. Então esses escribas extremamente zelosos para perpetuar a palavra de Deus, eles escreviam aquilo letra por letra. Eles contavam as letras e faziam letra por letra. Se o cara errasse uma vez, ele podia estar na última página. Não tinha corretivo, não deletava, ele tinha que jogar tudo fora e começar de novo. Então essa tradição, né, fez com que eles tivessem muito zelo para reescrever isso. Gente, aquilo ali foi preservado. É algo assustador pensar que 1000 anos passou e o significado foi preservado, o que é muito doido, que quando você está lá lendo sua Bíblia de manhã, você está lendo o Pentateuco, você está lendo o que Moisés escreveu, e isso é muito da hora. Então se alguém falar, foi mudado, foi alterado, não foi, a gente sabe que não foi, e a gente tem essas versões antigas para comparar, né? Essa narrativa, ela não foi alterada. Eu não sei se já lançou, pode lançar foto de uma mulher que está segurando algumas cópias dos pergaminhos encontrados na caverna. Então, cara, essas coisas estão em exibição,
Você pode estudar sobre isso. A gente sabe que não foi alterado. Isso é importante para a gente entender. Agora, a gente fala da Bíblia, essa coleção de livros inspirada por Deus, e o que é que determina, o que canoniza as Escrituras dessa maneira? Então, por que o Antigo Testamento, o que eles chamavam a Tanakh, é entendida como essa palavra inspirada por Deus? Cara, ao longo dos anos haviam assembleias solenes da parte dos judeus, e eles se reuniam, e em unanimidade eles diziam: isso aqui foi inspirado pelo Espírito. E é muito louco, quando você vê as pessoas crentes, olhando até para a galera, os judeus concordando sobre algo, tem que ter a mão de Deus, velho. Você bota 5 de nós para conversar sobre um assunto, às vezes a gente tem 6 opiniões diferentes. Então assim, eles olhavam e diziam: isso foi inspirado por Deus. É muito interessante, por exemplo, você vê os apócrifos, os livros de Macabeus. Eles não fazem parte desse conjunto que os judeus determinaram de literatura inspirada pelo Espírito Santo. Tudo que aconteceu ali é histórico, quase tudo foi profetizado por Daniel, mas eles não viam isso como literatura inspirada pelo Espírito. Então a conversa era: vamos ensinar os nossos filhos, mas isso aqui não faz parte dessa narrativa coesa que o Senhor tem falado, que o Espírito tem inspirado. Então aconteceu assim por todo o Antigo Testamento. O que canoniza o Novo Testamento? Nós temos o que dividindo eles? Jesus, o Cristo. Inclusive, como nós reconhecemos Jesus como o Cristo? É porque ele é o Cristo conforme profetizado na palavra de Deus. Então, na vida de Jesus, você vai ver mais de 300 profecias acerca de Cristo que são cumpridas nele. A chance matemática dele cumprir isso por acidente, dele não realmente ser o um profetizado, é mais difícil fazer isso por coincidência do que entender que isso é o que foi determinado por Deus desde o começo, desde Gênesis. Você tem uma mensagem de esperança, um Messias que nos foi profetizado, e Cristo cumpre todas essas profecias. Então, no livro Vimos e Ouvimos, você vai ter uma tabelinha mostrando várias dessas coisas que a gente vê na vida e no ministério de Jesus, mas são centenas de profecias. E vale lembrar que a profecia na Bíblia, ela não é que nem tipo o biscoito da sorte. Essa semana você vai ter uma oportunidade. Tipo, que semana que você não tem uma oportunidade, Uma pessoa antiga vai voltar a falar com você. Sim, vai ser esquema de pirâmide, tá ligado? É um amigo que você não viu há muitos anos falando: mano, então, eu tô com um projetinho aqui. Esquece, velho, entendeu? Mas é um negócio muito amplo. Essas profecias são difíceis de não acontecer. As profecias bíblicas não são assim. Meu irmão, a Bíblia chama Ciro pelo nome muito do que centenas de anos antes de ele nascer, acho que 200 anos antes de ele nascer. É um negócio muito absurdo, Você vai ver, por exemplo, ramificações. Tem essa conversa no livro Mais Que um Carpinteiro, do Josh McDowell. Josh McDowell ou Sean McDowell? Josh McDowell. É muito legal. Mais Que um Carpinteiro, falando sobre Jesus. Então, olha só ramificações de algo que aconteceu com Cristo. A Bíblia profetiza que Cristo seria traído por um amigo. Ele seria vendido por 30 moedas de prata, especifica o tipo das moedas, e que essas moedas depois seriam jogadas no pátio do templo, para comprar um campo que era de um oleiro. Cara, o negócio é muito específico. Todas essas ramificações são profetizadas. Não é um negócio tipo assim: essa semana você vai conhecer alguém. Mano, as profecias da Bíblia são assustadoras. Você vai pegar tipo assim Alexandre o Grande. Cara, a ascensão de Alexandre estava profetizada na Bíblia. E a queda do império dele, a divisão em 4 também. Quando a galera chega e mostra Daniel para Alexandre, ele fica: caraca. Ele fica assustado, e é por isso que ele investe na tradução do Antigo Testamento para o grego, e agiliza, e na biblioteca dele tem um monte de literatura judaica do Antigo Testamento, que ele ficou chocado. Então a gente vai vendo essas coisas, e para você entender, então o intervalo entre Antigo e Novo Testamento, Cristo. Agora, o que determina a canonização no Novo Testamento são os apóstolos que Cristo levantou, escrevendo instruções para a igreja que Cristo ordenou, estabeleceu, e enviou eles para ir fazer discípulos. Então, 300 anos depois, no Concílio de Nicéia, a gente tem essa canonização estabelecida. Mas quando aquilo aconteceu, eles estavam formalizando o que já era a fonte do que eles estavam escrevendo para a igreja pelas últimas 7 gerações. Mais ou menos 6 ou 7 gerações de discípulos, a partir dos discípulos de Jesus, escrevendo essas instruções para a igreja. Então você pega Policarpo, que não é um Pokémon, é o discípulo principal do apóstolo João, ele escreve, carta muito boa. Você tem dos discípulos, epístolas são muito legais. Por que elas não são canônicas? Porque eles estão citando quem?
Os apóstolos, que são quem? As pessoas que Cristo levantou para tocar esse negócio. Então, tudo isso fica de uma maneira muito clara. Agora, o que assusta é quando a gente olha para as referências cruzadas, a coesão e a unificação desse livro. E eu quero que você jogue aquela imagem do arco-íris, para mostrar um pouquinho o que essa coesão se parece. Então, você está vendo esse arco-íris bonito? Essas aqui são as referências cruzadas da Bíblia. E cara, isso aqui, essa imagem aqui é um milagre. Se alguém trabalha no ramo da literatura, você vai olhar para essa imagem e você vê, cara, isso é um milagre. Por quê? Não existe livro escrito por uma pessoa que é tão coeso, amarrado e unificado como esse, escrito por 40, em 3 idiomas diferentes, estilos literários diferentes. Cara, uma hora você tem narrativa histórica, a outra você tem uma música, um poema, e tudo isso converge na mensagem de uma pessoa, que é Cristo. Então essas são as referências cruzadas. No começo você tem Gênesis, no final Apocalipse. Todo o livro se referencia mais de 60 mil vezes. E isso aqui é um milagre. Não dá para olhar para isso e pensar que isso é chance ou acidente. Esse livro, ele é inspirado por Deus. Toda a palavra, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, amados, isso aqui nos mostra algo extraordinário. E agora eu vou pedir um intervalo para fazer 2 coisas, para eu amarrar o meu cadarço e para eu tomar água. Então, imagina que tem uma música de elevador tocando no fundo, para não ficar estranho. E eu vou fazer isso porque é muito importante amarrar o cadarço, porque tem gente que não sabe porque vive caindo, mas vive de cadarço desamarrado. Então vamos lá. Essa mensagem, ela se espalhou por todo mundo. E foi através da pregação dos discípulos de Jesus. Cara, a maioria de nós, a gente não para dimensionar o que foi o impacto dessa gurizada straight out of Jerusalem, de fora de Jerusalém, que Jesus levantou para pregar o evangelho do reino. A gente não imagina no primeiro século que foi o alvoroço que a pregação do evangelho causou. Cara, eu preciso que você entenda, porque ontem foi muito legal a gente orando com os universitários. Quantos aqui são universitários de novo? Talvez você já ouviu essa conversa. Ah, o evangelho é coisa de colonialismo. Alguém já ouviu isso? E por favor, quando alguém diz isso, você olha para ele e diz o seguinte: respeita a minha história. Por favor, você não sabe o que está falando, respeita a minha história. Meu irmão, o evangelho chegou no continente africano no ano 60. Os portugueses em 1500, os europeus em 1500. O evangelho chegou na Índia por volta do ano 60, entre 60 e 80 também. Então, estamos falando de pelo menos 1460 anos antes, 1440 anos antes dos europeus. E tem indícios históricos disso? Sim. Por favor, coloca a foto da Bíblia etíope. Nós estamos falando aqui de uma Bíblia que volta datada para o ano 500. Nós estamos falando, para referência, a King James é de 1611. Então, o que aconteceu? Marcos, discípulo, pregou no norte africano. Quem lembra da vez que Filipe batizou um etíope? Vocês lembram? A tradição, a história nos conta que esse cara voltou e pregou em toda a Etiópia o evangelho. E aquela nação experimentou uma revolução. Estamos falando de uma galera que foi extremamente alcançada. Tomé, diz a tradição, foi pregar na Índia e o evangelho se espalhou ali. Na verdade, a maioria de nós não imagina o que era esse mundo bizantino antes da espada que veio do Oriente, as incursões islâmicas. Não imagina isso. Cara, o Egito era uma nação convertida. A Turquia era uma nação quase que 90% cristã. Então, a gente não imagina no primeiro século que foi o impacto disso. E eu digo isso por quê? Porque quando a galera fala, é coisa de colonialismo, você diz, não. É coisa de gente que foi não para matar pelo que acreditava, mas morrer pelo que acreditava. É coisa dos discípulos de Jesus, que com fogo ardendo em seus ossos, não conseguiam se calar acerca do que viram e ouviram. E inclusive, é importante a gente ter isso, cara, isso tem que estar. É verdade que muitas coisas feias foram feitas em nome de Deus, mas elas foram feitas contradizendo a palavra de Deus. E isso que precisa entrar no nosso coração. A gente não caminha em uma parte das Escrituras, a gente tem que caminhar na integridade das Escrituras, ou nós estamos deixando de fazer algo, deixando de fazer algo que é o desejo de Deus. E aí como é que a gente pode ser representante de Deus se a gente faz as coisas do nosso jeito?
Então você vai ver coisas, infelizmente tem coisas horríveis. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a Bíblia dos escravos. E a galera sempre fala como foi cristãos que fez isso. Tipo, é verdade que muito cristão fez isso, mas também foram os cristãos que acabaram com a escravidão. E é importante a gente contar isso. Por quê? O que não tinha na Bíblia dos escravos? Êxodo, Jeremias, falando maldito aquele que usar o trabalho do seu irmão sem pagar o que é devido. O que não tinha? Não tinha várias profecias ali de Isaías, não tinha, né, no Novo Testamento a palavra de Deus dizendo que não existe escravo nem livre, nós somos um em Cristo Jesus. Eles precisaram tirar isso tudo. Por quê? Porque a Bíblia não suporta esse comportamento, então eles precisaram fazer a própria. É o que eu estou dizendo, é muito perigoso a gente escolher as partes das Escrituras que respaldam a nossa vida, ao invés de lançar a nossa vida sobre esse livro e ajustar a nossa vida à palavra de Deus. Então, sim, muitas coisas foram feitas que são muito feias, né, em nome de Deus, mas a gente só representa Deus quando a gente caminha na vontade de Deus. E a gente só caminha na vontade de Deus quando a gente honra a integridade das Escrituras. Então, essas são coisas importantes de ponderar. Quando a galera for falar isso, cara, é verdade que a missão, por exemplo, a vinda ao Brasil, foi uma expedição que era a soma da coroa e dos jesuítas. E cara, eu sei que sempre tem coisas que são muito feias, né, que foram feitas, mas o que a gente tem, você tem que pensar, imagina um jesuíta que estava entrando num barco, que ele provavelmente ia morrer doente, para se não, morrer aqui quando ele chegasse doente. E nós temos registros desde o começo, jesuítas reclamando, como é que a gente vai pregar o evangelho para os índios, se a gente não vai tratar eles com respeito e dignidade? Então tinha gente sincera no meio disso tudo, né? O primeiro protestante que pregou aqui no Brasil foi um alemão chamado Hans Staden, eu acho. Ele naufragou no litoral de São Paulo, e aí ele foi capturado pelos tupiniquins ou os tupinambás, não lembro qual dos grupos capturou ele primeiro, ele foi prisioneiro dos dois. E aí, nesse meio tempo, ele teve a oportunidade de pregar, porque teve umas situações muito loucas, assim. Inclusive, ele escreveu um livro, Minhas 2 Viagens ao Brasil, né? Ele ainda voltou depois da primeira, e é muito louco você ver o Brasil nesse período. Mas, né, isso para contar um pouquinho, depois que a gente teve as invasões, né, dos franceses e holandeses, que também eram protestantes, né, foi num contexto de invasão, eles vieram matando gente, estourando, né, paróquias, e com uma aversão ao catolicismo, até a gente, né, um comportamento assim, fechou as portas do Brasil para o protestantismo por mais de 150 anos depois disso. Cara, foi só por volta, os nerds de história me corrigem se eu estiver errado, de 1808, que eu acho que veio a política dos portos amigos, foi isso? Quer dizer que quando Napoleão Bonaparte estava tomando conta da Europa, parte dos tratados que Portugal fez envolviam abrir os portos do Brasil, e aí a partir de 1810, mais ou menos, que começam a vir, né, italianos, né, alemães, pessoas se refugiando e, né, trazendo com eles o Evangelho. A gente tem uma dívida de gratidão com o mundo que trouxe o Evangelho para o Brasil, e é por isso que eu acredito que nós seremos um grande celeiro de missões para o mundo inteiro, que daqui vai sair galera que vai pregar o Evangelho por toda parte. Mas isso para dizer que sim, tem coisas feias, mas elas são feitas em contradição às Escrituras. Agora, deixa eu te mostrar como as coisas são feitas quando, né, nós olhamos para as Escrituras. Ah não, cara, mas a Bíblia é cheia de erros, a Bíblia fala de um monte de bobagem. Então, é aí que é meio assustador, porque na verdade não. Então, né, por muito tempo, o que nós temos? Nos primeiros 5 livros da Bíblia, quem foi que escreveu o Pentateuco? Moisés. E Moisés está escrevendo isso muito tempo depois que muita coisa aconteceu, né? Moisés fala de coisas que aconteceram, né? Uma narrativa começa 2000 anos antes dele, né? 4000 anos antes de Cristo. Inclusive isso seria, né, sobrenaturalmente o registro mais antigo. O pessoal fala, a religião mais antiga é o hinduísmo, porque as Vedas elas começam 1000 anos depois da narrativa bíblica, que começa 4000 anos antes de Jesus. Então, né, mais antiga, por sinal, fala da origem de tudo, né? Mas foi Moisés que escreveu, então tinha muita gente, muitos ateus, historiadores falando, cara, não tem como isso ser verdade. Como é que Deus contou pro cara a história que aconteceu? Quer ver, ó, um exemplo, os hititas. Esse povo não existe. Cara, não tem como um povo desse tamanho existir, a gente não tem evidência, né? E essa história de que tinha cavalos, não tinha cavalos nessa região na Mesopotâmia, isso não tem como. Uma civilização quase rival ao Egito, a história do Pentateuco não é de verdade. Até que um maluco, um arqueólogo alemão, se eu não me engano, eu posso estar errado, o nome dele era Hugo Winkler, né? Ele estava numa expedição arqueológica e perto da Turquia, né, ele trombou com Bogascalia, capital do Império Hitita.
E aí eles descobriram uma civilização imensa, muitos relatos, artefatos, no meio deles muitas celas, estábulos, né, coisas de cavalos. Hoje a gente tem tanta informação sobre os hititas que se você quiser aprender a língua deles, você pode. Imagina que lindo, né, no seu, não é resumo, no seu currículo, aprendi uma língua extinta de uma civilização que não existe mais. Com certeza vai te ajudar a garantir aquela vaga de emprego. Mas o ponto é, hoje a gente sabe, a narrativa bíblica, né, tinha razão, a história da Bíblia tinha razão. Não, mas tudo bem, se a história da Bíblia está certa, cara, na Bíblia tem umas declarações científicas muito absurdas. Então, é aí que é meio assustador, não tem. E não é só o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia não diz. Mas vamos pensar no que a Bíblia diz. Por exemplo, né, vamos pensar em Hiparco. Alguém aqui estudou Hiparco recentemente? O pai da trigonometria. O pai da trigonometria, ele contou as estrelas, e ele contou 1022 estrelas para catalogar elas, e esse era o pensamento científico, existem 1022 estrelas. Depois veio Ptolomeu, alguém aqui estudando Ptolomeu recentemente? Ptolomeu vem refutar o pensamento científico de Hiparco e ele atualiza, são 1026, Hiparco errou por 4, são 1026 estrelas, esse é o pensamento científico. 20 anos atrás, uma organização chamada NASA disse, olha, são centenas de milhares de estrelas. Hoje, a NASA diz, o número de estrelas é infinito. Hoje, a NASA chegou em Jeremias 2.600 anos atrás, que disse, o número de estrelas é infinito, não se pode contar. Mas ainda, Deus conhece cada uma delas pelo nome. Então hoje, a gente chegou na ciência bíblica. Cara, a Bíblia fala de coisas assustadoras. E não é só o que ela diz, é o que ela não diz. Vamos lá, Moisés estudou no Egito. Os egípcios acreditavam que a Bíblia era segurada por 5 pilares, né? A parte desse rolê começou na Mesopotâmia. Eles acreditavam que a Bíblia estava nas costas de um elefante, nas costas de uma tartaruga, nas costas de uma serpente. Mas não é isso que a Bíblia diz. Parte da Bíblia está escrito em grego. Os gregos acreditavam que Atlas segurava a terra, mas não é isso que a Bíblia diz. Cara, em Jó, uma das peças mais antigas de literatura do mundo, a Bíblia diz, Deus pendurou a terra no nada. É uma dança gravitacional, ela não está segurada por nada. Está ali. Então hoje a gente chegou na ciência da Bíblia, é assustador. Cara, a Bíblia fala de coisas, de placas tectônicas, de camadas da terra. Salomão fala do pó das estrelas. Mano, a ciência da Bíblia é absurda. Então aí que está a parte assustadora. E normalmente, né, se a gente acha que está errado, quem está errado é a gente. A gente não é tão bom de ciência assim. Cara, pensa que menos 150 anos atrás, George Washington morreu sangrando, porque a medicina da época dizia que você estava doente e tinha que tirar o sangue ruim de você. Cara, Levítico já dizia que toda a vida está onde? No sangue. Cara, pensa que a Europa foi varrida por epidemias como a peste negra, porque eles não praticaram leis de higiene que o povo de Israel praticava lá atrás. Então assim, o conhecimento científico da Bíblia é assustador, a historicidade, a ciência, a parte profética da Bíblia, tudo isso é assustador, e a Bíblia se prova de novo e de novo como um livro confiável. Mas eu não quero dizer somente que a Bíblia tem bom conhecimento a ser transmitido, porque não é esse o ponto. Eu estou te lembrando da credibilidade desse negócio, porque Deus está envolvido, e é Ele que inspirou essa, né, a sua palavra. Agora, Hebreus 4:12 diz o seguinte, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Cara, a Bíblia é um conjunto literário extraordinário, mas não só isso que ela é a palavra de Deus viva e eficaz. Ela tem o poder de nos transformar, de nos moldar segundo os padrões de Deus. Esses dias eu recebi a mensagem de um amigo que me fez chorar. Ele escreveu, né, num grupo que a gente está com vários, né, pregadores ali falando, mano, hoje eu batizei o meu 2º filho numa cidade onde eu já fui usuário de droga, morador de rua, pedi dinheiro. Isso é o evangelho, meus amigos, e é isso, né? Quem mais tem o poder de nos moldar, de nos transformar, senão o Senhor? E Ele faz isso através de sua palavra. Salmo 119:9 diz, como pode o jovem manter puro a sua conduta? É vivendo de acordo com a sua palavra, é vivendo de acordo com a palavra de Deus. Salmo 119:11 diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu irmão, esse foi o primeiro versículo que eu aprendi, esse foi o primeiro versículo que meu pai decorou, foi o primeiro versículo que minha filha decorou. Esse rolê vai continuar, porque isso é extraordinário.
extraordinário para a nossa jornada. Eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque quando eu conheço a palavra eu posso caminhar nela, mas eu não tenho como caminhar no que eu não conheço. E é aqui que eu quero chamar um pouco a nossa responsabilidade. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos em João 14, 26: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Semelhantemente, em Ezequiel 36, 27, a palavra diz: eis que depositarei o meu Espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Amados, nós vivemos num tempo onde nos é permitido, como seguidores de Jesus, uma combinação explosiva, onde nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, para que nós possamos caminhar na palavra de Deus. Diferente da lei no passado, que expunha o pecado, o nosso comportamento, mas não nos empoderava. A gente vive num tempo diferente. Hoje nós temos o Espírito, como Jesus falou, o Espírito Santo nos lembra de suas palavras, o Espírito Santo nos lembra da lei do Senhor. Isso aqui é verdade, quer ver? A prova empírica. Já aconteceu com você um dia que você leu a Bíblia de manhã no devocional, em algum momento do dia, e mais tarde você teve a oportunidade de errar ou pecar, mas o que você leu naquela manhã ou no dia anterior assombrou o seu coração, voltou que nem um telão, e você não pegou por causa disso? Levanta a mão se já aconteceu com você. Olha em volta, olha quantas mãos levantadas. Sabe o que é isso? É a promessa de Deus visível em nossas vidas, porque quando nós nos enchemos, o Espírito Santo nos lembra. Agora, que vale lembrar algo interessante: a Bíblia diz que Ele nos ensina todas as coisas, Ele nos ajuda a entender. A gente está lendo o livro com o escritor que inspirou tudo isso. Agora, você pode se lembrar do que você não conhece? Não. E é por isso que nós precisamos meditar nesse livro de dia e de noite, porque o livro que você não conhece é a munição que você não tem para caminhar nisso. Mas quando você leu, quando você se encheu, você é lembrado. E isso aqui é uma combinação explosiva. Amados, a Bíblia de Deus, ela é tão autônoma como palavra de Deus, quer dizer, a autonomia que ela nos dá para entender quem é Deus, acho que esse é um jeito melhor de dizer, é assustador. Porque Gálatas 1:8 diz o seguinte: até se um anjo aparecer e pregar para você um evangelho diferente do que o que foi pregado, que seja anátema. O que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Você pode estar no seu quarto, daí você acorda de madrugada com um barulho angelical, aí tem uma luz rodando no seu quarto assim, aí você, é um portal para Nárnia. Aí de repente sai uma criatura angelical, reluzente, radiante de luz. Aí você diz, o que está acontecendo? Você piscando, né? Não sei porque você pisca, tipo, eu estou sonhando. E aí ele diz, eu sou o mensageiro da parte do Senhor. Aí você diz, glória a Deus, aleluia. Aí ele te diz uma parada contra as escrituras. Aí você diz, e você sai na mão com ele. Que seja anátema. Meu irmão, aqui você desenterra tudo que tem aí dos seus karatê capoeira com fui e vai para cima dele. Por quê? Não é da parte de Deus. Agora imagina, se um livro nos dá autonomia para julgar o mensageiro celeste que aparece. Não que tenha alguma religião que começou aí com mensagem de anjo. Tem? Tem, por quê? Um evangelho diferente, pode acontecer, é raro, mas acontece muito. Então, se alguém aparece pregando um evangelho diferente do que o que foi pregado, anunciado, do que nós temos na palavra de Deus, que seja anátema. Cara, a Bíblia é confiável nesse ponto? É. E sabe o que é assustador para mim? E aqui, eu vejo como eu preciso viver a minha vida. É ver a vida de Jesus, o verbo que se fez carne, Ele que é o verbo, Ele que é a palavra, no seu ministério terreno, caminhando na palavra de Deus, caminhando no que está escrito. Porque o filho só diz o que ele ouve o pai falar, o filho só faz o que ele vê o pai fazer. É assustadora a maneira como Jesus se posiciona no que está escrito. Em Lucas 4, nós vemos Jesus sendo conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para lá ser tentado por Satanás. A Bíblia sacia sua sede mais que água. Mas cara, Jesus, conduzido ao deserto pelo Espírito, ele é tentado por Satanás. Jesus, ele já está sem comer há 40 dias. E a Bíblia diz o que ele está sentindo. O que ele está sentindo? Fome. O diabo vem tentar ele onde? No que ele está sentindo. Então ele disse, você é o Filho de Deus,
faz com que essa pedra se transforme em pão. Qual é a resposta de Jesus? Está escrito. Está escrito. Qual é a resposta? E ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Então, quando o diabo tenta Jesus no seu sentimento, ele se posiciona no que está escrito. E por que é importante a gente entender isso? Dizem, tem um ditado em inglês que diz que não dá para ensinar novos truques para um cachorro velho. Faz sentido? Né? Você tem um cachorro, quando ele é filhotinho, você ensina ele a sentar. Aí você faz só isso. Agora ele já está mais velho, você quer ensinar ele a fazer outra coisa. Aí você dá um comando novo, o que ele faz? Ele senta, ele não aprende mais direito. E por que é importante isso? Que Satanás é um cachorro velho, ele é uma serpente velha. As mesmas estratégias que ele usava, ele usa. Então conheça seu inimigo, né? Essa é a nossa instrução bíblica, conheça o seu adversário. Então, ele vem, tenta Jesus no sentimento. Jesus posiciona no que está escrito. E ele faz isso com boa lógica. Por que ele não vai se mover no que ele está sentindo? Porque a palavra de Deus diz algo. Né? Então agora Satanás vem tentar Jesus na lógica dele. Em Lucas 4, depois da tentação do pão, né? Satanás leva Jesus para o alto do monte, mostra todos os reinos da terra e diz: olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso vai ser seu, né? Porque isso me foi dado e eu posso dar para quem eu quiser, né? Eu vejo gente falando: nada a ver, já era tudo de Jesus, mas tem um tema bíblico acontecendo aqui. Né? Deus deu autoridade sobre a terra ao homem. O homem perdeu essa autoridade para Satanás. Então é isso que está acontecendo nesse momento. Satanás entende que a vinda de Jesus está em relação a retomar essa autoridade. Salmo 115, qual que é o versículo? 33 talvez? Se alguém tiver com a Bíblia fácil aí, abre no Salmo 115 e verifica para mim qual é o versículo, eu sempre troco. Eu acho que é o 115, 33 ou o 115, 16, por aí. Né, que diz que os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, né, esse rolê era nosso e essa autoridade foi perdida. Então é isso que está acontecendo aqui. E aí ele diz, né, ó, tudo isso vai ser seu, se você só dobrar o joelho rapidinho. Né, por que passar por né, toda humilhação, todo sofrimento, se tem um atalho para resolver isso aqui? Só que Jesus nos mostra, qual que é o versículo? 16, 115, 16. Então, Jesus, ele nos mostra que não é numa aparente boa lógica que a gente deve se mover, no que ele se posiciona, no que está escrito. E ele diz: está escrito, adorarás o Senhor seu Deus somente, e só a Ele prestará culto. E aí, então, quando Jesus não dobra no sentimento nem no raciocínio, o que o diabo faz? Ele leva Jesus para o alto do templo em Jerusalém, no terraço do templo, e diz: está escrito. Satanás está conhecendo a Bíblia melhor que muito crente. Ele cita as Escrituras e diz: está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, que cuidem, que te apanhem. Se joga então, se você é o filho de Deus, se joga no terraço do templo. Então o diabo apela para a descontextualização das Escrituras. É usar o texto fora do seu contexto, o texto fora do seu pretexto. Mas Jesus, ele combate isso com o quê? Com o que está escrito. Ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Então qual é o contexto da passagem que Satanás está citando? É Deus falando com um povo nômade no deserto. Quer dizer, ao longo de uma árdua jornada, vocês serão protegidos, vocês serão guardados, né? Praga nenhuma vai chegar na sua tenda e o Senhor vai dar ordens aos seus anjos. Agora, se em outra ocasião a Bíblia diz que nós não tentamos ao Senhor, o nosso Deus, então essas ordens aos seus anjos não vão ser em contradição com não tentar ao Senhor, seu Deus. A conclusão é que numa árdua jornada, longa jornada, sim, seremos protegidos, mas não quer dizer que eu devo me jogar no terraço ou cutucar um urso com um graveto. Então ele traz contexto, porque é assim que nós interpretamos as Escrituras, é sempre à luz do todo. E aí, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nessa hora Jesus repreende Satanás e a Bíblia diz que ele vai embora, né? Ele tem que sair vazado, até que ele tenha outro momento oportuno. Sabe quanto tempo levou? 3 anos. Ele teve que ir embora, não podia fazer nada, foi repreendido, foi resistido. E aí Jesus sai chutar o pau da barraca do capeta por toda a Galileia, a região, ainda vai para os vizinhos, extraordinário. Mas qual é a lição que a gente aprende aqui? Né? Eu vejo essa mesma estratégia, Satanás, né, tentando os discípulos de Jesus nessas coisas. Então ele vem tentar a galera no sentimento. Ah, mas eu me sinto assim, sabe, eu não tenho o direito de ser feliz. Meu irmão, nunca foi e nunca vai ser. O objetivo do Evangelho é a sua própria gratificação, felicidade. Seu sentimento não é tão importante assim. E cara, tem gente que desobedece, cai na armadilha da serpente tão fácil pelo que está sentindo. Ah não, mas é que eu sinto paz. Espera aí,
Você está sentindo paz em desobedecer às Escrituras, então a tua paz te condena. Não é paz que vai determinar isso. Sua paz vem de carona com as Escrituras, então está certo. Se ela vem contrário, você está errado. Então tem muita gente, mas eu estou sentindo, não, mas é que eu me sinto assim. Você vai ter que subjugar o seu sentimento. Não, mas eu nasci assim, eu também nasci assim, numa carcaça horrível, regida pela lei do pecado, que precisa de um maravilhoso solo de trombeta e uma ressurreição dos mortos. Mas até então eu vou ter que dizer não, é isso. Paulo escrevendo para a igreja da Galácia, Gálatas 5,16, os nascidos do Espírito jamais satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, o desejo da carne está aqui, ele pode ser satisfeito? Não. Gálatas 5,17, o Espírito milita contra a carne o tempo inteiro, porque tem naturezas opostas. Que naturezas opostas? Romanos 19, Paulo diz o quê? Parece que as coisas boas que eu quero fazer, não, Romanos 7, versículo 19, parece que as coisas boas que eu quero fazer, eu tenho dificuldade em fazer. As coisas ruins que eu não quero fazer, eu tenho dificuldade em não fazer. Miserável homem que sou, quem pode me livrar da humilhação desse corpo perecível? Ele procede para falar do espírito regido por uma lei, e a carne regida ainda por outra lei, a carne regida pela lei do pecado. O que ele está falando? Naturezas opostas, quer dizer, o espírito nasceu de novo, amém? Você é uma nova criatura em Cristo. A carne ainda precisa de um novo nascimento semelhante ao que você experimentou no seu espírito. E um dia, ao solo de trombeta de Cristo Jesus, ou o anjo ordenado a fazer o solo, os mortos ressuscitarão. E nesse dia, a nossa natureza exterior, ela vai ser condizente à nossa natureza interior e não mais concorrente. Eu vou ser restaurado. Até então, eu não posso caminhar na vontade da minha carne. É por isso que Tiago, irmão do Senhor, diz que nós temos maus desejos. Não podemos dar lugar aos nossos maus desejos, porque esses dão lugar ao pecado, e o pecado, por sua vez, dá lugar à morte. Então, mas eu estou sentindo tanta vontade. Subjuga o que você está sentindo ao senhorio do mestre. Mas é que eu me sinto assim. Eu sinto esse tipo de atração. Subjuga. Ou Cristo é Senhor, ou não. Então, subjuga, não é o nosso sentimento. Você está entendendo? Mas daí tem gente que não cai no sentimento, mas aí cai na lógica, no raciocínio. Porque o diabo vem com as matemáticas de serpente. Quer dizer, vocês são praticamente casados. Meu irmão, praticamente casado não é casado. Então vai ter que esperar mais um pouquinho para experimentar esse avivamento. Você está entendendo? Eu estou falando alto e claro? Mas assim, está tão perto, a gente com certeza vai casar. Legal, espera então. Você está entendendo? Não é raciocínio. Mas meu corpo, minhas regras. Beleza, que tal o meu universo, minhas regras? E a gente obedece quem estabeleceu como é que o mundo funciona. Algumas matemáticas são de serpente. Então tem gente que vem com umas lógicas. Não, mas é que isso é um contexto cultural. Paulo estava falando com uma galera de outra época. Meu irmão, a Bíblia é tão séria que se tem alguma coisa que está preso a um contexto, a Bíblia esclarece. A Bíblia deixa claro. Então nós vemos isso com muita clareza. Por exemplo, eu acho que deixa eu checar, em 1 Coríntios 11 ou 13. 1 Coríntios 11. Então, em 1 Coríntios 11, Paulo fala sobre as mulheres estarem usando seus véus na igreja, que é desonroso a mulher não usar o véu. Então, por que mulheres estão sem véus hoje? Porque ele diz na passagem, no versículo 16, ele diz, se alguém quiser conversar com isso, fala comigo. Porque nem nós, nas igrejas de Deus, que era a dominação nas igrejas que Paulo plantava, temos outro costume. Quer dizer, ele chama isso de um costume de igreja. Qual que é o contexto cultural? No livro, eu não tenho esse livro em português, é no livro em inglês, falando, a tradução livre seria sexualidade, leis acerca de imoralidade, sexualidade e prostituição no Império Romano. É de Oxford, de 98, um professor que publicou. Ele fala sobre as leis acerca de sexualidade no mundo greco-romano, envolvendo a região de Corinto. Então a gente está falando de uma seita, né, que era muito sexual, feminista, a deusa Diana ou Artemis, dependendo do lado do panteão grego-romano, né, uma cidade que era muito devassa, e eles tinham prostituição cultual. Quer dizer, as sacerdotisas de Dianas e Artemis eram
prostitutas. E como que elas se faziam conhecidas? E aqui o artigo do livro fala sobre o mundo greco-romano. E as prostitutas, para se fazerem conhecidas, não usavam véus, nem cachecóis, nem cobriam seus tornozelos. Então, apesar dessa cultura imoral que a gente vê da galera de Corinto, eles eram na vestimenta conservador. Tinha 2 ocasiões onde uma mulher não usava um véu. Onde? Quando ela estava em família, ou se ela fosse uma prostituta cultural e estivesse convidando alguém para um tipo de rito. Agora, quando as mulheres estavam se reunindo no povo santo, nas reuniões, elas estavam em família. Então elas tiravam os véus. E isso começou a espalhar o rumor, tanto na igreja de Roma como na igreja de Corinto, que os cristãos faziam grandes orgias. E Paulo está vindo combater essa cultura. Então ele estabelece o que ele chama de um costume. Esse é o nosso costume. A gente vai usar o véu na reunião para não escandalizar o povo. E você lendo, Paulo, parece tão machista, que horror. E ele está tentando não escandalizar o mundo da época dele. Você está entendendo? Então, quando tem um contexto, né, quando tem uma exceção, diz, isso aqui é o nosso contexto. Então, Paulo, você vai ver ele na mesma epístola aos Coríntios falando sobre o casamento. Ele diz, não Deus, mas eu penso que. Quer dizer, o negócio é tão inspirado por Deus que se tem algo que vai sair, vai vir desse jeito. Entendeu? E são essas as exceções. É Paulo falando sobre relacionamento e os véus, cobriu tudo. Então, mas esse raciocínio, essa lógica é lógica de serpente. É você querendo achar uma base para fazer um negócio que contradiz o livro. Então, amados, não caia nas lógicas da serpente, elas sempre são quebradas. Agora, quando o cara não cai nem no sentimento, nem na lógica, ele é finalmente tentado na descontextualização das escrituras. Aí é o cara pegar uma passagem e dizer, mas a Bíblia diz isso. E aí ele ignora outras 3 que falam contra. Então tem como fazer isso? Não. Aí alguns vão dizer, não, mas é que essa parte aqui, não, eu interpreto a Bíblia, as escrituras através de Jesus. Tá, mas como é que você sabe que Jesus é Jesus, se não pelas escrituras? Não tem como separar Deus da palavra de Deus. Você está entendendo? Amado, se nós podemos escolher as partes das escrituras que nos agradam e que a gente acredita que é Deus falando, não é o Deus que nos criou que nós estamos servindo um Deus da nossa própria criação. Você está entendendo? Se eu posso escolher. John Wesley dizia um negócio que eu acho extraordinário, e para mim é sobre isso. Ele disse, se tiver uma falsidade na Bíblia, pode ter 1000. Se tiver uma mentira, podem ter milhares. E se tiver milhares, a Bíblia não pode proceder do Deus da verdade. É isso. Então, no fim do dia, cara, eu amo ver como a apologética, o estudo profundo das escrituras vem me mostrando algo que faz sentido. Mas no fim do dia, se sou eu de um lado da mesa contra todo o pensamento contemporâneo, eu vou me segurar na palavra de Deus, porque eu já vi a ciência errando antes, eu já vi a história errando antes, mas eu não vi a palavra de Deus voltando vazia. Então no fim do dia, cara, é isso que eu vou me agarrar com unhas e dentes, até porque eu não consigo entrar mais nada que seja firme o suficiente para descansar minha vida. O meu sentimento, cara, um dia eu estou sentindo uma coisa, no outro eu estou sentindo outra. Eu não sou alguém confiável para me estabelecer em mim mesmo. Não, então eu vou deixar a sociedade fazer isso, tá? Porque a sociedade nunca fez nenhum escândalo, nunca cometeu nenhuma atrocidade. Eu também não consigo confiar nisso. E tem uma coisa no fim do dia, que através dos anos se mostra como algo constante, que não é alterado. E tem gente tentando alterar, tem gente mudando. Você pega tipo assim, os nossos irmãos na China, eles lutam com uma parada, porque tem uma Bíblia aprovada pelo governo, que tem passagens alteradas para justificar, né, cultuar o governo. Mas não é a Bíblia. Mas a gente tem o histórico, a gente volta para o negócio. Você está entendendo? Então tem que tomar cuidado, mas tem que deixar no final do dia. Cara, é a palavra de Deus que nos move, nós caminhamos no que está escrito. Você está entendendo? Então não seja levado pelo sentimento, pelo raciocínio, nem pela descontextualização das escrituras. Nós precisamos interpretar o todo desse livro, ou a gente não entendeu nada sobre ele. Uma passagem não vai contradizer a outra, então como é que a gente concilia? Tem coisas que se olha de começo parecem contradições. Você vai ver, né, Tiago e Paulo falando sobre a mesma passagem de Abraão com Isaac, e um falando, né, que é a fé, não obras, outros falando não tem fé sem obras, tá? Eles estão se contradizendo? Não. Paulo está falando de obras substitutivas da fé. Tiago está falando de obras como consequência da fé. E como é que a gente entende isso? É a interpretação ao longo do todo.
não só do todo o contexto bíblico e outras passagens falam a respeito, mas mergulhando no contexto, entendendo o que cada igreja estava passando. Você está entendendo? Em Jerusalém, quando o Tiago está escrevendo, está falando de uma igreja passando, uma cidade passando por uma grande pobreza, uma dificuldade, né? Um momento de crise. Você tem uma galera rica que está bem e se recusa em ajudar os irmãos da igreja, os pobres da cidade. E Tiago vem bater muito nisso. Então ele está dizendo, como é que você vai ver alguém passando fome, necessidade, e vai falar, Deus te abençoe, estamos, né, a gente vai estar orando por você, e você mesmo não vai dar comida e cobrir esse cara. Falando, você crê de verdade, você ama ele de verdade, porque se você crê, você vai agir. Então ele está falando da fé de consequências. Paulo está falando com uma igreja na Galácia de gentios, que agora, né, passaram por um processo onde chegaram alguns judaizantes e uma galera, né, do apostolado da incircuncisão, tentando voltar para leis cerimoniais que deviam apontar para a fé que eles estavam vivendo. Então, contextos diferentes, mas por que eu digo isso? É sempre o todo, amém? É sempre o todo das escrituras, e nisso a gente chega na resposta. Eu não quero, né, gastar muito tempo aqui falando sobre essas coisas, mas você entende o ponto. Então, amados, o meu grito para essa geração é: se posicione no que está escrito, porque é impossível. Nós temos uma geração que é apaixonada por Deus e não é apaixonada pela palavra de Deus. Amados, o nosso legado escrito é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, porque hoje eu não caminho com uma novidade, eu caminho com Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu caminho com Deus que conduziu esse povo no deserto com sinais e maravilhas, depois de ter tirado eles do Egito. Isso inclusive é relatado no papiro de Ipué, do lado egípcio. Aconteceu, entendeu? E isso, esse é o rolê. É um legado, é uma continuidade. E hoje nós caminhamos em continuidade o que aconteceu. E é sobre isso. E não é se você, não, mas eu não fui chamado para pregar, não tenho que conhecer esse tudo. Pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A verdade é que alguns estão tão vazios de palavra que não tem nem a esperança. Mas quando tem a esperança, você tem que estar pronto para responder. Por quê? Está escrito. Esse é o porquê. Você está entendendo? Eu quero te convidar a ficar de pé. Amados, a Bíblia é a palavra de Deus viva, eficaz e transformadora. E nós precisamos renovar o tato que nós temos com a palavra de Deus. Porque eu vejo uma geração, e me corrija se você achar que isso está errado. Isso não é para falar de quem é a melhor e a pior geração. Presta atenção, todas as gerações têm suas forças e fraquezas. Nós damos grau nas forças, vamos usar isso, mas as fraquezas a gente corrige, amém? E eu digo isso como um irmão, faz parte da sua geração, te ama, acredita em você e te quer ver, né, sucedendo. Eu acredito que vocês vão mudar esse mundo, que vocês vão correr com esse evangelho para lugares que ele nunca chegou, que vocês vão contar testemunhos de sinais e maravilhas que nas gerações passadas a gente não viu acontecer. Isso tudo eu acredito. Agora, você me permite falar um pouquinho do que eu acho que é uma fraqueza? Seja pelas distrações, eu não sei, pelos muitos interesses. Eu não vejo nessa geração a mesma sede por entendimento, a mesma sede por mergulhar na palavra de Deus, como eu vi na geração passada. E isso é algo que nós temos que cuidar. Porque quando você entra nesse vórtice, o vórtice te suga para dentro. Você começa a estudar as escrituras, é um negócio sem volta. Você já percebeu que quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem vontade de ler? Levanta a mão se isso é verdade na sua vida. Você já percebeu que quanto menos você lê, menos você tem vontade de ler? Sabe por quê? Enquanto a gente não está lendo e a gente está se expondo a todas as coisas desse mundo, a gente está na rede social, cara, para ser o tio da conspiração. Mas não sei se você já percebeu, você está navegando na piscina infinita da rede social, parece que metade do tempo, se não mais, você está bebendo de um negócio que tem um espírito anti-Deus ali. Assim, as coisas do mundo sempre, você já percebeu isso? Já sentiu isso? Ou até se distraindo, e parece que quando você está longe, cara, você vai dando espaço para uma carne regida pela lei do pecado, que é repelida pela palavra de Deus, porque ela se parece como um espelho que mostra o meu próprio erro, e como uma espada mais afiada que uma espada de 2 gumes, que vem dividindo, porque revelando. Você está entendendo? Agora, amado, não tem outro caminho, sempre foi e sempre vai ser esse. E eu quero terminar fazendo esse meu convite. Eu espero que você entenda isso não só como um convite,
mas como um grito do meu coração, como um irmãozinho seu em Cristo Jesus. Porque é isso que eu sou no fim do dia. Eu sou um irmãozinho em Cristo. Amém? Grito e o convite, amados, venham à palavra, vamos à palavra. Sabe, às vezes a gente tem uns convites tão incríveis que a gente quer dizer sim, de ir aos confins da terra, de ir e fazer a diferença, e fazer mudança. O convite que eu tenho hoje é de ir e entrar na palavra, é de cultivar um relacionamento com esse livro pelas manhãs de cada dia, e não negligenciar o contato com a palavra de Deus. Amém? Você recebe essa palavra? Alguma coisa, pelo menos nessa conversa, te encorajou, te edificou, te afiou na fé? Amados, eu quero terminar com um vídeo, antes de passar para quem quiser continuar, porque a minha parte eu fiz. Não sei, Gabi, se você tem mais um negócio para orar com a galera aí, mas a minha parte foi. Eu quero que você assista um vídeo. Esse vídeo, ele é um trailer, ele é um convite para um museu da Bíblia em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Então, ele é um convite, ele diz: venha experimentar o livro que mudou, que definiu, que desenhou a história. Mas eu quero que você leia esse mesmo convite como venha experimentar o livro, não para ir para o Museu de Washington. Se você quiser ir, legal, por favor, me chama. Mas, o venha experimentar o livro, eu estou falando do devocional diário, beleza? O vídeo, ele passa um pouquinho pelo que é a história americana também. Ele é 3 minutinhos, é um negócio emocionante, eu duvido você não chorar. E ele mostra um pouquinho de história americana, da galera indo desbravar um novo mundo, do movimento que aboliu a escravidão, depois a segregação. Então ele tem uma vibe bem americana. Eu quero que você leia isso pensando no mundo, o que aconteceu no mundo, um pouquinho com a nossa conversa. E quando você lê esse convite, venha experimentar o livro. Cara, esse é o meu apelo, esse é o meu convite, venha experimentar o livro. Sabe, jovem, isso é tão importante. Mesmo que pareça só, 40 minutos, 1 hora de devocional que você está tendo de manhã, você tem que pensar que cada dia que você cultiva esse lugar de leitura bíblica é um tijolinho. Amém? Você já viu o que é a soma de tijolinhos? É um prédio como esse, quando eles são juntados em ordem. Um tijolinho desperdiçado ao longo do tempo é uma pilha de entulhos. Então, entenda que você precisa cultivar esse relacionamento com a palavra de Deus, que é viva, eficaz e transformadora. E esse é o convite: venha experimentar o livro que mudou a história.
que em todos os nossos dias nós jamais nos afastemos dela, para que possamos ser uma geração, uma igreja que se move nos seus ideais, conforme a sua vontade, conforme a sua sabedoria e não conforme os nossos próprios interesses. Senhor, nos ajuda a trazer aos seus pés tudo na nossa vida que contradiz a sua palavra, e que possamos ser uma geração apaixonada pela palavra de Deus, porque afinal de contas é na sua palavra que você se faz conhecido a nós. É na sua palavra que nós entendemos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos e com quem estamos. É na sua palavra que entendemos o seu Espírito Santo. É na sua palavra que entendemos o Cristo crucificado. É na sua palavra que entendemos o nosso legado, a nossa herança, a nossa esperança em Cristo, que, como a sua palavra diz, um dia voltará. Nós entendemos que o Senhor traz consigo a ressurreição dos mortos e que todos ressuscitarão. Sabemos que uns tomam parte na primeira ressurreição, outros na segunda. E sabemos que uns, eles são ressuscitados para alegria eterna e outros para vergonha eterna. Mas nós sabemos que a sua palavra, ela não volta vazia. E Senhor, nós vemos as pessoas que hoje se opõem a Ti sem o entendimento, debaixo da lei do pecado. Mas um dia mesmo essas pessoas que se opõem a Ti serão ressuscitadas e serão restauradas. Eu não consigo imaginar o que sua palavra chama de vergonha eterna. Agora, pensando claramente, sem influência do pecado, num corpo restaurado, entender o que significa rejeição a Deus, entender que Deus tinha razão desde o princípio, isso é algo que dói imaginar. Então, Pai, por questão de cada um de nós, seus pequeninos, e dos nossos irmãozinhos que ainda não conhecem a Ti e precisam ouvir acerca do que está escrito, as boas novas do Seu Evangelho, Senhor, eu oro que como geração nós possamos ser encontrados aos Seus pés e posicionados em Sua palavra, para que seja feita, não a nós, mas a Sua vontade, sobre essa cidade, sobre essa nação, sobre as nações. Que possamos nos mover com o vento de Sua palavra, e não contrário ao que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda a ser uma geração que vai mergulhar fundo em quem você é, e nos momentos do secreto cultiva um relacionamento de paixão com o Seu livro. Um coração cativado que enxerga Cristo não somente nas epístolas, mas na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, como o Senhor disse, que falavam a respeito de você. Para que sejamos um em Ti e que Cristo seja tudo em todos nós. Em nome de Jesus, amém. Converse com o Senhor nesse instante. Sabe, amados, traga ajuste ao que precisa ser ajustado. Traga correção ao que está errado. E traga fortificação para o que está indo bem, para que continue assim. Eu acredito, irmãos, que nós vamos ver não somente um avivamento missionário, não somente um avivamento de oração, de adoração. Eu acredito que essas coisas elas vão vir até como consequência de um avivamento de obediência à palavra de Deus. Até porque o que é um avivamento missionário? Senão vida sendo trazida ao enviar missionários, porque estamos fazendo isso conforme o que está. O que é um avivamento de oração, senão vida sendo trazida ao que é a nossa vida de oração como igreja, para fazermos conforme o que está? Eu creio que eu vou ver na minha geração um avivamento de obediência e amor, fascinação e cativação pela palavra de Deus.